Esta breve apresentação não pretende, de forma alguma, ser exaustiva quanto à demonstração da importância científica, pedagógica, estética da geologia da região do Oeste, particularmente da área definida para a proposta de Aspiring Geoparque Oeste. Esta apresentação pretende, sim, dar ênfase a 2 ou 3 aspectos que consideramos relevantes serem considerados e devidamente fundamentados na proposta de criação do Geoparque Oeste. O primeiro desses aspectos tem a ver com a ocorrência na sucessão carbonatada do Jurássico Inferior e do Jurássico Médio em zonas mais litorais, nomeadamente na região de Peniche, da ocorrência de unidades carbonatadas com uma fração detrítica bastante expressiva, nomeadamente em termos dimensionais, uma fração dentro dos arenitos médios grosseiros. E esse contexto tem a ver com a proximidade de um dos bordos da bacia lusitaniana, a bacia onde se depositaram todas estas unidades do Jurássico, enfim, já no final do Triásico também, mas de todo o Jurássico e de parte do Cretácico, e que estavam associadas à evolução da margem ocidental ibérica antes da sua fragmentação e desenvolvimento da abertura plena do Oceano Atlântico. Portanto, estamos a referir a um período onde esse estiramento crustal era mais incipiente, mas possibilitava já a ocorrência, através de estruturas condicionadas por falhas, portanto por falhas normais, a subsidência de blocos, a subsidência diferenciada de blocos, a subsidência maior em zonas mais centrais da bacia, que são muito ao longo do eixo principal geográfico do Aspiring Geoparque, mas na área mais a oeste, mais próxima do litoral, a componente detrítica mais grosseira é absolutamente notória. Ela é ainda mais notória em termos de dimensão. Portanto, estamos a falar já da dimensão de clastos dentro produzindo conglomerados. Esses clastos têm uma origem numa estrutura geológica imersa que constitui o bordo oeste durante todo o desenvolvimento da bacia lusitaniana, constitui permanentemente o bordo oeste da bacia. E é um bordo permanentemente imerso e a produzir material detrítico direcionado para o interior da bacia. Na parte, como eu referi, na parte mais oeste, no fundo limitada pelo alinhamento dos diapiros e da falha que lhes deu origem do Vimeiro, de Bolhos, de Serra del Rei e depois de Caldas da Rainha, portanto, na parte mais proximal, portanto, para o oeste deste alinhamento estrutural, as unidades estão fortemente condicionadas por esses acarreios detríticos resultantes da erosão permanente daquele alto e reativação constante também daquele alto estrutural que é designado na literatura científica como o Horst das Berlin. Ora, nas rochas, as rochas têm nomeadamente quando têm uma componente detrítica importante, têm sempre uma fonte, uma rocha-mãe, que dá resulta na formação e acumulação desses elementos detríticos, resultando depois na formação dessas rochas, com essa incorporação de materiais transportados a partir da fonte. As evidências deste detritismo são contínuas e são muito expressivas, nomeadamente para as unidades carbonatadas Jurássico Inferior e Médio, particularmente
fachada norte, limite norte, no litoral norte da península de Peniche, essencialmente até ao Cabo Carvoeiro, e que se encontra geograficamente bastante próximo do atual resquício dessa estrutura levantada e que constitui atualmente o arquipélago das Barlenhas. Sobre este aspecto gostaria de mostrar, de destacar, entre muitos outros que poderia fazer, dois afloramentos que me parecem muito interessantes, expressivos do ponto de vista daquilo que acabei de referir e também com interesse pedagógico e grande espetacularidade do ponto de vista estético. Refiro-me concretamente, em primeiro lugar, os calcários do Jurássico do Alniano, portanto o andar da base do Jurássico Médio, calcários compactos, com crinoides, com uma componente detrítica gresosa muito, muito expressiva e como aquela que se encontra na proximidade do Cabo Carvoeiro, do farol do Cabo Carvoeiro, no afloramento dos conhecidos de formação cárcica, dos lapiás do Cabo Carvoeiro. Um outro afloramento é, a título de exemplo, um bloco isolado na linha de costa, na parte sul da praia de Santa Cruz, perfeitamente acessível em maré baixa, portanto está na zona de entre marés, e esse bloco demonstra carreios detríticos extremamente dinâmicos, com frações grosseiras, tanto níveis conglomeráticos francos, carregados de clastros de dimensão decimétrica, e por vezes esses níveis conglomeráticos são intercalados, são as ocorrências que podem chegar mais tardias desses fluxos clásticos, constituídos por intercalações, dizia eu, mais finas, tipicamente a fração das areias, dimensional das areias. Um aspecto muito relevante, analisando de mais próximo os níveis conglomeráticos, é a diversidade da constituição petrográfica dos clastros que constituem o conglomerado e onde são perfeitamente identificadas litologias atualmente cartografáveis, observáveis nas ilhas no arquipélago das Berlengas. O detritismo implica que existe uma rocha, mas que antes dessa rocha se ter formado, uma rocha sedimentar, ela teve que haver, a partir de uma fonte, de uma rocha-mãe, erosão, um conjunto de processos sedimentares que conduziram à libertação de fragmentos, ao seu transporte e depois à deposição nessas rochas sedimentares com componente detrítica. Portanto, parece-nos absolutamente indissociável as rochas que se encontram com esses vestígios da existência desse relevo, desse alto estrutural, que é um elemento indissociável da evolução, da história da evolução da bacia lusitaniana, dizia eu, é absolutamente indissociável essa componente com a sua fonte. E, portanto, parece-nos que a candidatura poderá ficar, do ponto de vista temático, do ponto de vista da consubstanciação geológica, do ponto de vista da integração dos conceitos e das ocorrências geológicas, particularmente durante o Jurássico, a eventual não inclusão deste arquipélago na área do Geoparque Oeste, parece-nos que, do ponto de vista científico, poderá ser bastante penalizador ou poderá empobrecer de alguma forma, pelo menos no que se refere a este aspecto, não a outros, mas no que se refere a este aspecto que é muito relevante, na nossa opinião, tem a ver com a história
tectónica, com a paleogeografia das unidades do Jurássico que estão aqui aflorantes nesta área, dizia eu, parece-me que poderá ficar, eventualmente por razões administrativas, no caso de não ser possível incorporar o arquipélago das Berlenhas, empobrecerá um pouco, do ponto de vista científico, a candidatura. O segundo aspecto que também me parece relevante aqui referir é relacionado com o diapirismo e as estruturas diapíricas aflorantes na região. Encontramos na área mais central da bacia lusitaniana, dentro desta área prevista para a formação do Geoparque Oeste, e é aqui que se concentra a maior parte dos diapírios, também os diapírios de maior dimensão, apesar o das Caldas, esse que apresenta maior dimensão aflorante, em boa parte se encontrar fora já da área geográfica. Mas o mais importante está contido, diria, dentro desta área prevista para a criação do Geoparque Oeste. Refiro-me nomeadamente à ocorrência dos diapírios de Mataqueis, na zona, no concelho de Torres Vedras, na região sudeste do Geoparque, e depois uma sequência de diapírios de dimensões diferentes, com geometrias também algo diferentes relacionadas com as estruturas tectónicas profundas do Soco e a sua geometria, enumerando de sul para norte, tanto o diapiro da praia de Santa Cruz, depois o diapiro do Vimeiro, um pouco mais a norte, e depois o diapiro de Bolhos, já com uma dimensão um pouco maior, uma estrutura intermédia, também considerada como um diapiro, que é o diapiro de Serra del Rei, entre o diapiro de Bolhos e o diapiro de maior dimensão, o das Caldas da Rainha, na parte mais norte, já em boa parte contido dentro do concelho de Óbidos. Os restantes encontram-se ou no concelho de Torres Vedras ou no concelho de Lourinhã. Alguns aspectos são importantes, interessantes e que, na minha opinião, devem ser bem explorados em termos da preparação da candidatura, nomeadamente o efeito morfológico, portanto, geomorfológico destas ocorrências, destas extrusões de unidades evaporíticas de densidade menor do que as unidades carbonatadas a teto. Portanto, esta unidade chamada Margas da Gorda, que produz estes diapírios, é da idade itangiana, portanto, da base da bacia, das primeiras unidades a depositarem-se na bacia lusitaniana, na transição do Triásico com o Jurássico. E estas unidades extruem no Cartássico, muito condicionadas pela geometria das falhas do Soco, nomeadamente a falha onde se encontra este alinhamento dos diapírios, podemos chamar a falha de Caldas da Rainha, que separa, no fundo, o setor proximal, mais próximo do bordo da bacia, no lado oeste, do setor central, do depocentro, a zona mais profunda, onde as unidades do Jurássico apresentam no seu conjunto uma espessura bastante maior, comprovada por um número bastante significativo de sondagens para prospecção de petróleo que foram realizadas aqui quase ao longo dos últimos 100 anos. Um aspecto que é importante realçar e que deve ser uma fonte de inspiração do ponto de vista científico e também do ponto de vista pedagógico e estético, essas planuras, essas zonas aplanadas em depressão, com bordos muito bem vincados, muito bem marcados, porque são, do ponto de vista da erosão diferencial, são bastante mais resistentes, porque são os calcários das unidades a teto que se encontram basculadas pela intrusão dessas unidades evaporíticas, e há dois aspectos que me parecem, para além deste aspecto geomorfológico, importantes serem
bem explorados. Um deles tem a ver com a origem da definição desta unidade por Paul Chauffat no século XIX, onde a unidade foi designada das margas dos evaporitos de da Gorda, porque é naquela povoação, a povoação de A da Gorda, que se encontra no concelho de Óbidos, onde existe um pequeno afloramento no alto do moinho, que são dolomitos que se encontram nas unidades mais altas estratigraficamente do interior da unidade das margas, da formação das margas da Gorda, mostrando uma evolução de maior aprofundamento da bacia, entrada mais continuada de águas oceânicas periféricas. Estamos a falar de uma altura em que o início da fragmentação da Pangeia se verificava, e portanto esses dolomitos do topo destas unidades, esse afloramento é um deles. Este afloramento devia ser classificado, inclusivamente, na minha opinião, como geossítio. Porque a importância, que é simbólica também, deste aspecto, é que esta unidade, estes evaporitos, são os responsáveis do ponto de vista da evolução tectónica da bacia, e depois a própria margem passiva, após a ruptura continental, eles se condicionam muito fortemente, quer a geometria, a estruturação da bacia no período distensivo, no Jurássico até o Cretácico, o topo do Cretácico inferior, quando a bacia aborta, digamos assim, e ocorre a oceanização, a formação da primeira crosta oceânica para oeste do Orce da Berlenga. Portanto, a bacia interna, que era a bacia lusitaniana, passa a ser simplesmente um receptáculo passivo dos elementos detríticos provenientes da erosão da meseta ibérica. Há um outro aspecto que é absolutamente fundamental, e daí eu ter feito principalmente por isso, ter feito esta diferenciação, esta nota complementar, que é o facto de existirem na região algumas ocorrências de termalismo, ao qual tiveram ou estão associadas, enfim, mas sempre em situação algo muito, muito instável, muito precário, digamos assim, nas últimas décadas, de estações de termas, nomeadamente as termas dos Cucos, que ficam praticamente ao lado de Torres Vedras. A outra unidade termal são as piscinas de Maceira, portanto no diapiro do Vimeiro, também enfim, próximo da fronteira entre o concelho de Torres Vedras e o concelho da Lourinhã, e que funciona de uma forma que me parece não muito consistente e provavelmente com dificuldades de sustentabilidade económica. Acho que era um dos aspectos que, para efeitos dos propósitos do Geoparque, o turismo de natureza, o geoturismo, deve estar associado também este turismo que está virado para aspectos relacionados com a saúde. Portanto, o turismo da saúde é possível também de efetuar no âmbito, dentro da área geográfica, e a proposta desta constituição deste parque deve, na minha opinião, incorporar a possibilidade de reativação, quer através das entidades oficiais, quer das empresas privadas, que julgo que são quem explora estas unidades geotermais, e, portanto, na minha opinião, deve haver associado ao processo de candidatura algo consistente relacionado com a reativação destas zonas que têm uma origem geológica, estão ligadas a estruturas e a processos geológicos mais ou menos profundos aqui na crosta sul. O terceiro aspecto que eu não podia deixar de referir
e que, na minha opinião, tem que ser um dos pontos mais fortes do ponto de vista científico da candidatura da Geoparque Oeste, do Geoparque Oeste, é a classificação de um corte na série do Jurássico Inferior da região de Peniche, nomeadamente na Ponta do Trovão. A classificação, dizia eu, de uma parte desse corte como GSSP, ou seja, Global Boundary Stratotype Section Endpoint. Ou seja, é a definição em termos internacional de localização da base do Toarciano através de um conjunto de critérios definidos, investigados por mais de 2 dezenas de investigadores a nível internacional, primeiramente ao longo de mais de 10 anos, primeiramente liderados pelo professor Sérgio Almy, professor falecido da Universidade de Claude Bernard de Lyon, e que, após o seu falecimento, a coordenação desse processo, extremamente difícil, porque exatamente pela interligação das várias subáreas disciplinares dentro da estratigrafia, é extremamente complexa, tem que se ter os colegas, os investigadores apropriados, os melhores a nível internacional dentro de cada uma dessas áreas, e o processo é analisado e é classificado por uma instituição internacional, portanto, por uma comissão internacional que estuda a relevância da proposta. Essa proposta foi liderada em termos finais pelo professor Rogério Rocha, da Universidade Nova de Lisboa, infelizmente já falecido, na altura presidente também da direção da Sociedade Geológica de Portugal, e coadjuvado por vários colegas. A proposta final, o texto final publicado na revista da International Union of Geological Sciences, da UGS, a revista Episodes, é subscrita por 21 autores. Entre eles estão colegas, inclusive um colega que faz parte da comissão científica da candidatura do Geoparque Oeste, o professor Luís Vítor Duarte, da Universidade de Coimbra, assim como também a professora Maria Cristina Cabral, da Universidade de Lisboa, cada um dentro das suas especialidades absolutamente necessárias para fazer um trabalho integrado, pluridisciplinar, com sucesso, e neste caso bem sucedido, pela atribuição em 2014 do chamado Golden Spike, um prego de ouro, que marca fisicamente exatamente o extrato da transição de 2 andares, neste caso a base do Toarciano, ou seja, o extrato de transição entre o andar inferior, o Priens-Baquiano, e o Toarciano. Estes pontos são sempre definidos para a base de cada uma dos andares definidos. Portanto, é um estratótipo global para a base do andar Toarciano, que é o standard ao qual devem obedecer qualquer corte a nível internacional em termos de definição de limites em secções que existam em qualquer outra parte do mundo. O conjunto de variações observadas, de registros observados e modificações observadas na transição destes 2 andares é algo que deve ser observado como para a definição dos limites da base dos andares, do andar toarciano noutros locais do mundo. Esta designação é para mim particularmente notória, é para mim
do ponto de vista emocional, algo bastante relevante, porque pude assistir, não sou subscritor, não é a minha área da especialidade, não sou subscritor, autor ou coautor de qualquer um dos trabalhos que deram depois origem à classificação em termos finais, mas acompanhei sempre de muito perto todo o trabalho do professor Rogério Rocha, meu mestre, e portanto esta referência também não apenas, na minha opinião, uma necessidade do ponto de vista absoluto, como mérito absoluto de um afloramento que existe na área do Geoparque, do Aspiring Geoparque Oeste, mas é também algo que me diz também muito respeito, e só por curiosidade devo também referir que fui eu que fiz o desenho do prego de ouro, que ainda se encontra no local, como poderá ser visto nas imagens que tenho o prazer de projetar. E este ainda se mantém também incólume, agora um pouco opacidade, o chamado Golden Spike, que foi aqui colocado na data referida no traje. Em termos finais, com uma passagem de algumas fotografias que evocam e que registam para a memória futura a presença de muitos colegas, muitos especialistas que se dedicaram exatamente ao estudo conducente à atribuição a esta distinção muito relevante a nível internacional de um afloramento existente dentro da área do Geoparque Oeste.